Saudações, ouvinte do Politicast. Eu sou o Carlson Galdino e tenho hoje como convidado Benfica, do Partido Pirata. E vamos lá. Noir. Politicast News. Para começar, queria iniciar com a notícia de que 60% dos jovens estão aprendendo profissões que a inteligência artificial vai superar em 20 anos. Segundo uma matéria publicada, não lembro onde. Tem um link na postagem, quem quiser ver mais informações. Mas esse é um ponto que está sendo bastante discutido por aí, entre o pessoal de TI que é mais antenado com essas coisas, né, com essas novidades, mudanças e tal, que a inteligência artificial está chegando num nível que vai substituir empregos que até o momento eram tidos como livres de ameaça, né, como garantidos contra a concorrência com máquinas. Você acompanhou isso, Benfica? Eu acompanho com especial interesse, na verdade, porque, assim, bem antes da gente começar a debater essa questão, faz uns 4 ou 5 anos já, eu lembro de ter visto uma matéria sobre desenvolvimento de um robô que ele puxava das tabelas oficiais os resultados de jogos, acho que era de futebol, e fazia umas notas curtas, assim, daquelas que se publicam 20 de uma vez no Jornal de Esportes, dando o resultado do jogo, a escalação, quem fez os gols, em que tempo do jogo, tudo. E o robô era capaz de fazer isso em poucos segundos, assim. Não era um trabalho também que o jornalista esportivo levava muito tempo, mas o robô automatizava isso no nível assim, de 30, 40 vezes mais rápido, né? E eu, enquanto estudante de jornalismo, me preocupo que algumas notícias comecem a ser cada vez mais automatizadas nesse nível, assim. Pegar uma editoria de economia para listar resultado de bolsa de valores, de moeda, tudo. Isso aí, com muita facilidade, a galera substitui por robô e você vai ter certamente aí uma porrada de gente que não conseguiu se adequar em fazer a análise mais aprofundada de uma hora para outra fora do mercado. Um outro caso também ficou famoso no ramo da TI, esse do programador que trabalhava com teste de qualidade em software, e ele simplesmente automatizou o trabalho dele e passou, salvo me engano, foi 2 anos simplesmente sem trabalhar. Ele recebia o software para testar, jogava pro robô e ficava o dia inteiro jogando. Ele ficou aí um bom tempo até ser descoberto. Que é um ponto interessante de observar, é que o Keynes já propagava que, isso 50 anos atrás, né? Ele já jogava a ideia de que na nossa época iria existir tecnologia o suficiente para que os seres humanos precisassem trabalhar 15 horas por semana, 20 horas por semana no máximo. E de fato isso acontece, né? Tanto com a questão dos robôs programados, quanto com essas profissões de inteligência artificial e melhorias técnicas na produção mesmo, para auxiliar até a pessoa que está trabalhando. Mas é muito estranho que, ao invés da gente ir observando essa redução gradual na carga horária, o que as empresas estavam fazendo era aproveitar esse salto de produtividade aí por conta da tecnologia para abusar do pessoal e ir aumentando a produtividade por trabalhador sem diminuir a carga horária. E quando você para ver até justamente essa questão da proporção entre produtividade, entre valor gerado e salário, é uma discrepância que vai aumentando com o tempo.
Sobre isso aí de notícias esportivas, eu vi, mas eu pensei que fosse uma coisa mais recente. Quer dizer que há 5 anos já tinha gente fazendo isso, né? Robôs fazendo isso. Lembro que na notícia até disso, constava que o pessoal desse jornal tinha começado a jogar as notícias para o site deles sem avisar que estava sendo feito por robô e absolutamente nenhum leitor notou. Ficou, o trabalho estava basicamente na mesma qualidade do ser humano. E essa do testador eu não ouvi falar, né? Bem interessante. Eu estava pensando um dia desses, né, sobre inteligência artificial no sistema operacional ou em algum programa que monitore o uso do computador, que poderia ser capaz de propor programas, né, desenvolver programas novos e propor para o usuário, sugerindo como um programa que se adequava ao seu modo de trabalho. Por exemplo, a inteligência artificial perceber que o usuário costuma fazer planilhas muito parecidas umas com as outras, com fórmulas muito parecidas, e o programa, né, a inteligência artificial, pegar a regra de negócio, o conceito, desenvolver um programa com formulário, já um programa simples com formulário, e propor, olha, eu notei que você trabalha muito dessa forma, você gostaria de utilizar um programa para melhorar, né, o seu trabalho? Se chegar nesse nível, eu acho que vai afetar também empresas que desenvolvem softwares, né? Softwares menores, aplicativos utilitários. Assim, é um caminho que a gente está indo que poderia trazer muito ganho para a sociedade, mas que infelizmente está sendo utilizado pensando só em aumentar ainda mais os lucros e é isso, né? Complicado. Essas startups que desenvolvem aplicativos utilitários para celular mesmo seriam bem afetadas, né? Por isso. Eu lembro de uma tirinha que eu vi faz só coisa de um mês assim que era justamente isso. O cara era demitido porque um robô tomava o trabalho dele e ele ia pegava o dinheiro e ia virar um empreendedor, abrir uma startup e não tinha público porque ele estava num nicho muito específico ali. E daí ele tinha que voltar para procurar o emprego antigo, sendo que o robô já estava fazendo melhor do que ele. E daí, nesse sentido aí, a proporção ainda piora, né? Porque o cara é demitido porque tem um robô que faz o trabalho dele, quando ele vai abrir uma startup já tem um robô que faz o trabalho da empresa inteira. Agora, será que é com medo desse tipo de uso de inteligência artificial que vai tornar muito mais rentáveis essas indústrias que têm essa tecnologia, que está avançando essa busca pela retirada de direitos trabalhistas para criar um precariado? Será que tem alguma ligação, né? Seriam os players menores com medo dos maiores, querendo se tornar mais competitivos quando isso se concretizar mais fortemente? Você pega, por exemplo, essas empresas que estão trabalhando com intermediação de serviço, né? Tipo o Uber ou outras empresas em geral que fazem serviços parecidos. Eu presto serviço para uma empresa dessa que é tipo Uber para técnico de suporte. O esquema é esse, o Uber tem aí milhões de motoristas que eles chamam de parceiros, né? Mas se recusam a negociar direito trabalhista com essa galera e estão já com projetos muito avançados de carros autônomos. Então, assim, para quem tá agora ali, pô, os caras ficam, pô, tenho que tirar meu dinheiro e tal, e vai fazer isso dirigindo, mas na prática já é algo claro e aberto ali por conta de como as notícias de novidades tecnológicas industriais no ramo de TI correm, já é bem evidente que a galera tá financiando o fim do próprio emprego, por assim dizer, né? Estão dando dinheiro para uma empresa que já está abertamente
investindo em maneiras de não precisar mais desses trabalhadores. Então fica um cenário bem estranho. A gente fala assim da Uber, que já é uma multinacional e tal, mas começou como uma startup não muito tempo atrás. Mas no sentido dessas empresas menores mesmo, você tem para essa galera um ganho de competitividade no sentido de que vão. Uma startup que você precisava de 10 pessoas para começar, agora você vai ter 4 ou 5 e metade do investimento ou nem isso. Assim, a galera compra até uns Roomba, que é aquele robô aspirador de pó, e abre mão do pessoal da faxina, assim. Então, vão cortando tudo mesmo. Pois é, mas eu fico pensando, quando uma empresa toma uma medida assim que vai ou precarizar muito as condições de trabalho de seus funcionários, assim, fazendo com que eles tenham pouquíssimo tempo para eles próprios ou que eles consigam pagar só uma parte das suas necessidades principais e olha lá, ou quando a empresa parte para demissão, troca dos funcionários por tecnologia, ela teoricamente vai ter um ganho, né, vai se tornar mais competitiva, mais lucrativa, faz sentido. Mas se a gente chega num cenário em que muitas empresas fazem isso, né, qual vai ser o mercado consumidor quando tiver metade da população desempregada, a outra metade com subemprego? Isso não seria um tiro no próprio pé do capitalismo? Será que eles têm alguma estratégia para contornar essa situação? Olha, eu acredito que essa galera não dá ponto sem nós. Os caras fazem previsão para 50 anos na frente, tranquilamente, quando estão planejando esse tipo de mudança estrutural, né? O que eu vejo na prática aí é o seguinte, é uma coisa que eu sempre converso com a galera e a resposta é sempre mais ou menos por aí, pô. Você tomava água mineral antigamente. O que você toma hoje? Água adicionada de sais. Você que comia comida de verdade, por assim dizer, com tanto de dinheiro, com dinheiro parecido, aí você já botando para inflação, correção monetária e tal. O que você compra hoje? Uma comida industrializada ou, sei lá, tipo, ao invés de comprar um queijo X, você compra queijo tipo X, né? Que daí você pega um queijo de pior qualidade, mistura ali, né? Metade do negócio com queijo bom, metade com queijo ruim e vende. E para a população em geral, esse tipo de questão está sendo cada vez maior, né? E o que eu vejo como futuro é justamente cada vez mais uma população menor aí que não vai estar em empregos tão ruins, vamos dizer que não vai estar em empregos ruins de toda forma, alguns não vão estar em empregos tão ruins, que vão estar consumindo esse tipo de produção e o resto vai se afogando aí em um crédito para tentar bancar um nível de subsistência, né? Você vai pegar hoje assim, não parece diretamente ligado, mas na prática é 120% ligado. Que hoje em dia os bancos eles já estão os bancos internacionalmente eles já estão com mais poder financeiro do que eles estavam antes da crise de 2008, né? Então a galera é capaz de colocar que os bancos quebraram aí uma boa parte da economia mundial, mas ainda assim não quiseram deixar de depender deles. Aí você fica nessa espiral, as pessoas vão ficar em subemprego, se fudendo cada vez mais para tentar bancar um nível mínimo de vida ali, enquanto uma minoria não vai ter que se esforçar tanto e vai conseguir com tranquilidade ser esse mercado consumidor. Este início de ano tivemos uma novidade
bem que pegou muitos de surpresa, que foi a morte do Teori, o ministro que estava responsável pela relatoria da Lava Jato, né, das denúncias da Lava Jato que envolvem o pessoal que tem foro privilegiado, e isso faltando 1 ou 2 semanas. Você lembra, Benfica? Eu acho que era 1 semana para ele aceitar ou não as denúncias, né, inicial, e com isso serem abertos os processos contra deputados, senadores, ministros. Ele misteriosamente morreu num acidente de avião, que dizem que foi acidente, né? Mas a gente tem uma história do Brasil, República, cheio de acidentes mal explicados com pessoas de poder. E assim, fica meio difícil. Eu, pelo menos, não tenho essa certeza de que foi realmente um acidente. Eu não digo que foi sabotagem necessariamente, mas é muito conveniente, né, para esse pessoal que justamente o relator da Lava Jato sofra um acidente de avião tão perto de se posicionar a respeito das delações. Tem uma coisa que eu tenho dito sobre isso, assim, que joga bem a minha posição no geral. Que quem é capaz de ameaçar e subornar e mexer seus pauzinhos o suficiente para sabotar um avião e fazer ele cair, também é capaz, especialmente aí se tratando da galera com quem a gente está lidando, de subornar e ameaçar e mexer seus pauzinhos para fazer um relatório final aí das causas da queda ser muito bem forjado, assim. Então, obviamente que a gente nunca vai sair dessa especulação. Será que foi um acidente? Será que não foi um acidente? Mas é que nem uma coisa que eu falava quando saiu o documentário do Snowden. É uma coisa que todo mundo sabe e a gente só não tem a prova cabal ali, a evidência, né? Não temos provas, mas precisa de convicção, porque é um negócio que tá tão na cara. Essa questão aí de provas versus convicção dá muito pano para manga, né? Eu tenho uma outra preocupação aí para jogar também, que isso vai, assim, pessoal, na Lava Jato a galera tá dando seus pulos ali pra não deixar tudo na mão do Alexandre de Moraes, né? As delações foram homologadas, houve a mudança de relatoria, foi para outro ministro e tal. Mas eu foco muito na militância antiproibicionista pela legalização das drogas, debate de legalização, tudo. E estava correndo no STF já há um bom tempo aí, a gente está tentando tratar disso desde 2014, eu acho. Um recurso especial que tinha a possibilidade de alterar toda a lei de drogas existente. E o Zavascki tinha pedido vista antes de conceder o voto dele no julgamento e estava sentado em cima desse processo há acho que quase um ano. E daí o que aconteceu foi que o cara morre e quem vai pra cima disso aí, quem tá agora com o poder de desengavetar um julgamento que pode mudar a lei de drogas e tratar da legalização, pelo menos para começar, é o cara que diz que vai erradicar a maconha da América do Sul, né? Ou seja, já era, né? Mas assim, tem uma série de problemas aí por trás da indicação do Alexandre de Moraes. Você vai pegar essa primeira trajetória do cara que, como a galera gosta de chamar, foi advogado do PCC, né? Foi secretário de segurança do estado de São Paulo com um nível de gerenciamento de polícia extremamente violento.
tem esse foco absurdo aí no dito combate ao tráfico, mas na prática na manutenção de um sistema militarizado armamentista ali, foi totalmente débil, para dizer o mínimo, assim. Mas na prática eu entendo isso como má vontade política mesmo, de das ações que ele tomou durante esse começo aí de ano já com a crise carcerária. E o próprio cara tem uma tese de doutorado em que ele defende que um ministro do executivo não pode ser indicado a cargo no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você tem 1000 pontos de... Assim, enquanto você não tem nenhum impedimento legal ali para que essa ação seja tomada, você tem 1000 pontos que apontam impedimentos morais mesmo. Isso fica bem evidente. Aí a gente já adiantou alguns pontos, né? Que foi o primeiro é que essa crise carcerária que afetou aí alguns estados com genocídios, né? Praticamente assim, um massacre. E esse massacre acontecendo nessa briga de PCC contra Comando Vermelho, e a nomeação do Alexandre de Moraes para ministro do STF. Que quando eu vi essa notícia, eu achei que era boato, não achei que era sério um negócio desse. Mas assim, no mesmo dia que eu vi notícia como um boato, apareceu a notícia de que o Temer realmente estava indicando o nome dele. E para quem não sabe como funciona isso, o presidente indica um nome, ele é sabatinado lá no Senado e assim eles votam. Se não me engano, passa por uma comissão, mas tanto a votação da comissão quanto a do plenário do Senado são secretas. Ou seja, a gente está diante de uma situação onde o ministro o novo ministro do Supremo, que vai substituir o Teori, além disso tudo que o Benfica falou, né, que de todo esse histórico dele, de criminalização de drogas, fora a criminalização de movimentos sociais, né, que ele tem esse histórico também. Além disso tudo, né, ele é filiado ao PSDB, que está se desfiliando para poder é, ser ministro do STF. Ele, é, se não me engano, ele já foi citado também na Lava Jato. Ele faz parte desse grupo e vai ser fácil deputados e senadores verem nele uma chance de se salvar de seus malfeitos, independente de serem parte da Lava Jato ou não. De modo que eu acho muito improvável que ele não seja aceito, né? Ele pode até ser confrontado, ser humilhado, entre aspas, assim, no processo de sabatina, mas depois disso, né, se isso acontecer, vai ser só teatro. Na prática, vão aprovar o nome dele e vai ser mais uma palhaçada na história recente da política brasileira. Pelo menos é como eu estou vendo a situação. Antes disso, tem uma sabatina, parece, no próprio STF com alguns dos ministros selecionados, né? Não é a corte toda, não são os 10 ministros que ainda estão vivos, mas são acho que 5 ministros do STF vão sabatinar ele, e sendo que isso não tem, digamos assim, um âmbito legal, né? Eles não tem poder de veto. Aí o que acontece é que na prática, assim, isso a reveria da Lava Jato, né? Tem essa questão toda de como a Lava Jato e o processo do impeachment, que em teoria não tem nada a ver, mas eles se entrelaçam muito. Mas tem que levar em conta que o parlamento que deu essa base de sustentação para que o impeachment acontecesse e o Temer entrasse no poder vai sabatinar uma indicação do cara lá que
que eles quiseram colocar no poder. Então fica tudo no acordo de cavalheiros, né? Ali. E assim, eu tenho uma esperança muito forte, apesar de que eu acho absurdo que isso aconteça, mas esperança é esperança, né? De que assim, ah, não defendendo o PT, mas algo que se viu de fato na indicação dos ministros do STF nesses anos aí de governo Lula e Dilma, era que se focava em aspectos técnicos. Né? Eles pegavam as indicações para o STF justamente de juristas com muita proeminência. E o que a gente vê agora, você tem claramente um aspecto político. Né? Fazendo assim, puxando um excerto quase que literal da tese do próprio Alexandre de Moraes sobre por que não deverias poder indicar um ministro de governo para ser ministro do STF, era para evitar gratificações políticas por serviço prestado nos ministérios do executivo. E, porra, é precisamente o que está acontecendo, assim. É óbvio isso. Então, eu tenho essa esperança de que, ao entrar no STF, esses juristas que estão lá como ministros, que têm um caráter técnico e que não têm um grande apreço assim maravilhoso pela democracia, mas eles têm um apreço muito razoável pela letra fria da lei, pelos aspectos técnicos da lei, a minha esperança no fundo seria de que o pessoal renunciasse aos seus cargos no ministério, mas aí o poder que é poder, né? Se diz. Eu duvido que isso aconteça. Mas que pelo menos a entrada do Alexandre de Moraes não seja colocada, e apesar disso ser uma coisa que não é habitual dentro do STF, mas que isso não seja deixado passar em branco pelos demais ministros. Assim, o Gilmar Mendes, obviamente que eu não espero que ele se pronuncie em nada, a não sei, sei lá, dizer Alexandre de Moraes era o melhor nome, ele é lindo, maravilhoso e cheiroso. Mas você pega a Carmen Lúcia, por exemplo, eu imagino que enquanto ela possa não se posicionar publicamente a respeito disso, ela tenha uma atuação muito firme até agora na presidência do STF em evitar as politicagens, né? Porque assim, ela não é, ao contrário do que essa galera meio louca diz aí, os ministros do STF não são a corte bolivariana, né? Mas ela, como ficou evidente lá no funeral do Zavascki, que quando a história disso eu até achei assim, de uma sobriedade técnica do judiciário espetacular. E quando ela soube que o Temer estava a caminho, ela saiu do funeral, foi pro hotel que ela estava hospedada e ficou lá até ela saber que o Temer tinha ido embora. E daí ela voltou pro funeral. Então, enquanto as politicagens muito provavelmente não vão deixar de acontecer, mas elas não vão ser o negócio assim, como a gente diz aqui no Ceará, rasgado, que se imagina que seria. Mas daí, obviamente, a gente vamos jogar aí pra especulação. Metade do STF renuncia ao cargo em discordância da indicação do Alexandre de Moraes. Aí, pô, o Temer tem mais 5 cargos aí pra botar e fazer o negócio ficar realmente rasgado. Eu acho difícil renunciarem e eu acho que não seria bom também, né? Eles devem pensar, eu estou num cargo que é perpétuo praticamente. O Temer vai passar, daqui a 2 anos ele sai, então
Por mais que seja algo que incomode o Alexandre de Moraes ir para lá, eu acho que não incomoda a esse ponto os ministros atuais. Pô, bem que podia incomodar o suficiente para um avião cair também com ele, né? Agora dizem que quando existe um crime misterioso, né, é interessante a gente ver quem se beneficia com isso, para entender quando a gente não sabe quem pode ter sido o culpado ou o suspeito, quando a gente não tem suspeitos. Eu fico pensando, esses, é, todo esse problema que teve nos presídios acabou resultando em quê? Né, liberação de verba para a construção de novos presídios, com a possibilidade do Alexandre de Moraes redefinir políticas de, na questão carcerária, inclusive ele alterando a composição de um conselho que era criado para lidar com esse tema, para que a voz dele prevalecesse, que levou à renúncia dos outros conselheiros que já estavam lá em protesto. Então, esse problema carcerário acabou fazendo com que, dando essa oportunidade para Alexandre de Moraes impor as convicções dele a esse respeito. E a gente não pode esquecer também que, ao que dizem, ele era advogado do PCC, e o PCC é um dos grupos envolvidos nessas confusões todas. E no caso específico da morte de Theory, analisando hoje, né, parecia que os maiores beneficiados iam ser o pessoal que estava para ser delatado, né, na Lava Jato. Mas, como os processos saíram, não ficaram para o próximo ministro do Supremo, parece que é questionável esse ganho para eles. Por outro lado, abriu vaga para a entrada de Alexandre de Moraes, dessa forma. Então, assim, são pequenos detalhes que são claros para todo mundo, estão aí bastante expostos, né? Tá na cara. O que a gente não tem certeza é sobre a causalidade entre eles, mas é muito curioso. Se esse cenário político que a gente vive fosse um House of Cards, era bem capaz de Alexandre de Moraes ser o protagonista. E olha, a única coisa que eu acho que o Alexandre de Moraes pode ser protagonista aí em termos de personagem é se você for pegar uma história ali da Hydra, do Capitão América, da Marvel. Porque o maluco, ele só falta a cor, mas ele é igualzinho o Caveira Vermelha. Eu vou trazer uns dados pra ti sobre essa questão dos presídios que apontam uma coisa bem peculiar, por assim dizer. Um terço dos presos no Brasil tá lá por tráfico de drogas, certo? Sendo que, assim, você tem um mínimo conhecimento da cadeia do tráfico, vamos começar lá com o exemplo do Helicoca, né? O helicóptero era dos Perrella, a fazenda era dos Perrella, o piloto do helicóptero era funcionário dos Perrella, mas ninguém sabe de quem era a pasta base de cocaína que estava dentro do helicóptero. E esse tipo de traficante, que é o traficante de fato, ele não vai preso nunca. O que está na cadeia é o que a gente chama de varejista. É o cara que você vai ter duas possibilidades. Se o cara realmente estava metido com tráfico, é um maluco que tá ali tipo de avião, ele tá com 50, 100 gramas de droga no bolso pra vender pra quem vai comprar ali na rua com ele, na boca. Mas nada absurdo. E você tem também o outro cara, tem um cara muito bom nesse debate que é o Zacone. Foi até o delegado responsável pelo caso do Amarildo lá no Rio de Janeiro e tal. Que ele deu um exemplo muito bom. Você pega um cara que trabalha e recebe um salário mínimo, né? Agora pegando pelo último valor aí, R$ 880. E o cara fuma só maconha. Então, ele chega lá na boca, acabou de receber o salário, tá com dinheiro no bolso, aí compra R$ 50 de maconha aí. 5 parangas de 10. Nesse momento a polícia bate na boca.
cara tá com 800 e poucos reais no bolso e 5 paranga, ele vai ser levado por tráfico. Não vão nem questionar nem nada assim. Mas em todos os aspectos você vai ter uma multidão de presos aí que não cometeu um crime com vítima, né? Ele estava na prática fazendo comércio. E se você leva esse número de 1/3 é para a população carcerária em geral. Se você vai para a população feminina, acho que entre 60% e 70% da população carcerária feminina está lá para o tráfico de drogas. Muitas delas, inclusive, porque estavam levando droga para dentro do presídio, ou a galera que engole droga e vai viajar para servir de mula. Então, são assim, crimes de zero violência, crimes de zero potencial destrutivo das pessoas. E se você considerar os crimes não violentos em geral, eles somam 90% da massa carcerária. Então, na prática, o que você tem aí é que essa superlotação de presídios e todo esse esquema de que o cidadão ele é preso por um motivo X, e quando ele sai de lá ele não consegue emprego porque vão pedir uma certidão de antecedentes criminais e vai estar lá que ele já foi preso, a empresa não vai contratar, e isso vira um ciclo vicioso que, na grande maioria dos casos, a única opção do cara é voltar pro crime, ou entrar no crime se ele foi preso injustamente, né? Você tem ali quase metade dos presos que estão sem julgamento também, né? Ainda não foram julgados pelo crime que cometeram, então não são considerados culpados. E em suma, o que você tem é que a enorme maioria aí dessa população carcerária não tem de fato uma necessidade de estar nesses presídios. E neste crime humanitário, eu repito a pergunta que tu fez: quem é que se beneficia com isso? Essa crise carcerária, essa explosão de violência, ela não veio por acaso, ela veio ali para externar algumas questões. Você vai começar a construir mais presídios para abrigar uma população que não tinha necessidade de estar nos presídios que já está agora, para começo de conversa. Pois é, e faltou citar também os casos de prisões forjadas, né? Aquele tal do kit flagrante que a gente ouve falar que certas polícias gostam de utilizar nas periferias para prender gente que nem era usuário de droga, mas prende como traficante. Pois é, tem isso também. Ó. Então você vai vendo que as condições elas vão se aprimorando aí, né, cada vez mais. Você vai chegar num nível em que, se bobear, assim, 95% da população que está presa não tinha absolutamente nenhuma necessidade de estar ali. Mas aí eu retorno para aquele ponto lá. Imagina essa crise dos presídios, a ligação que isso tem fundamentalmente com o tráfico de drogas, porque assim, você entra no presídio, independentemente de você ter cometido um crime ou não, de você já ter sido julgado ou não, o caralho é 4, e você vai ter duas opções ali. Você vai se fuder para sobreviver dentro do presídio e a sua família vai se fuder para sobreviver fora, ou você jura lealdade a uma facção. E a facção, pô, você vai pegar aí no caso do PCC, os caras te dão uma estrutura de proteção dentro do presídio, mandam cesta básica para sua família fora. Quando você sai do presídio, eles te descolam o emprego, né? Eles controlam a caralhada aí de empresa de fachada. E se tem essa ideia, por exemplo, em São Paulo, e aí você fica tudo
mundo do boato, mas tem algumas comprovações, tipo esse caso do Alexandre de Moraes ter sido advogado até, né? Das cooperativas de transporte que os motoristas e cobradores eram todos ex-detentos ligados, filiados, por assim dizer, ao PCC. Então você não tinha necessidade de estar na prisão, você não tem perspectiva de futuro depois que sair da prisão, e você tem a opção ali de jurar lealdade a uma facção criminosa e ter algum nível de sobrevivência, pelo menos, dentro, né, durante a sua pena e depois dela. Então, o que se está fazendo na prática é que você constrói mais presídio justamente para botar mais gente para continuar girando essa máquina. Mas se tá preso é porque fez alguma coisa errada, né? É o que o pessoal gosta de dizer, a maioria cristãos, que esquecem que Jesus foi não só preso, como condenado à morte. E não se dão conta do quão absurdo é eles, enquanto cristãos, terem uma mentalidade dessas. Para pegar aí as breaking news, né? Tá rolando essa merda toda lá no Espírito Santo. Aí já tô recebendo aqui direto um monte de informação de coisa que tá rolando também. Vai começar agora, sexta-feira de manhã, greve da PM lá no Rio. E estão me passando aqui uma história de que parece que vai começar em Pernambuco também. Assim, eu acho que a situação política como um todo aí, ela tá descendo ladeira abaixo mesmo. Me pergunto quanto a gente sobrevive esse ano, assim, porque tá muito foda. E particularmente eu vejo aí, jogando na ideia das teorias da conspiração misturada com análise geopolítica, que existem grupos que estão muitíssimo bem interessados nessa turbulência política, nessa convulsão civil mesmo, por assim dizer, do país, né? A gente tem aí bem claro, jogando para uma análise mais ampla, a questão dos campos de petróleo, do aquífero Guarani e mil coisas assim, que o Brasil é um país estratégico. A gente vê que as coisas se encaixam bem direitinho para uma convulsão muito forte. O que a Dilma dizia, né, de quanto pior, melhor. Mas, se eu não me engano, segurança pública também está incluído na PEC da morte, né? Então, esse tipo de situação, de movimentos, de caos no policiamento, se for assim, vai ser uma tendência daqui para frente. Principalmente quando passar um tempinho e a PEC estiver começando a surtir efeito nas costas, né, do cidadão. O repasse da verba de segurança pública está incluído e assim tem sido costumeiro dentro do exército, isso já desde os preparativos aí para das confederações, Copa do Mundo, o exército fazer exercícios de contenção de distúrbios civis, né? Tem cidades que antes mesmo desse caos todo aí já estavam bem militarizadas, assim, para além da questão da polícia militar, do exército mesmo nas ruas. Salvo me engano, Manaus e Belém estão bem nessa vibe aí. Então, é o que eu disse, o cenário, ao que parece, só tende a piorar. E é isso, galera. Em breve eu estarei de volta aí. Beijos, abraços. Não se esqueçam que política faz parte da vida e até a próxima.